Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 25 de outubro. No próximo domingo terminam as eleições municipais desse ano. Vão ser realizados aí segundos turnos em algumas das cidades brasileiras. Mas o que a gente já viu com o mapa do primeiro turno mostra, digamos, o avanço da direita no Brasil. Vamos tomar o caso da cidade de São Paulo, por exemplo, onde a eleição ainda não terminou. Teremos segundo turno no próximo domingo. Lá na cidade, Lula venceu Jair Bolsonaro na eleição para presidente em 2022. Fernando Haddad venceu Tarcísio de Freitas na eleição para governador em 2022. Mas agora, o candidato de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, é favorito para bater Guilherme Boulos, o candidato de Lula e Fernando Haddad. O Brasil é um país pobre, renda per capita de R$ 1.800, segundo o IBGE. Por isso, para entender o resultado de eleições no Brasil, é preciso conhecer a cabeça do eleitorado mais pobre. Por que parte desse eleitorado tem votado cada vez mais em candidatos de direita? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em São Paulo, o Gessé Souza. Ele que é sociólogo e acaba de lançar um livro intitulado O Pobre de Direita, um esforço justamente para entender a cabeça desse eleitor. Então, ao senhor professor, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia, André. E para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E hoje não será possível fazer perguntas para o nosso convidado, porque essa é uma entrevista gravada. Então, professor, eu começaria por lhe perguntar o seguinte: qual foi a sua motivação para fazer essa pesquisa? Uma pesquisa aí que o senhor me contava nos bastidores, envolveu mais de 120 entrevistas, né? Qual foi a sua motivação para escrever esse livro? No fundo, é a motivação que sempre me faz escrever um livro, André, que é eu não conhecer de um assunto que eu acho que é fundamental. Usar, né, o meu conhecimento, etc., enfim, como uma arma de denúncia de situação de dominação. E, para isso, sempre tento perceber qual é a questão central, né, da dominação no momento. O que está acontecendo agora, de que modo isso está acontecendo. E eu acho que agora a questão do pobre de direita é a questão mais importante. E a questão mais importante que nos ameaça é o fato de pobres agora, né, que são 80% da nossa população, não estarem votando com o PT, com a esquerda. Isso não significa, porque agora já tem gente escrevendo um artigo, a periferia, os pobres jamais foram de esquerda. Quem diabo disse que os pobres foram algum dia de esquerda? Não conheço ninguém. Mas eles votavam em partidos de esquerda, votavam em Lula, votavam no PT. Então, por que agora eles estão votando, enfim, contra os seus melhores interesses? Essa é a questão principal, né? E as duas respostas que tinham em relação a isso não são boas, né? Uma você diz que é mais importante no senso comum, né, na esfera pública, chamar esse pessoal de gado, imbecil, mínimo e tal. Isso não é verdade. As pessoas são inteligentes. A diferença de inteligência entre os seres humanos é mínima. A outra explicação mais acadêmica, assim, esse cara, a cabeça conservadora dele, a orientação religiosa dele, como se o cara tivesse nascido com uma cabeça conservadora e tenha, né, e dentre tantas escolhas religiosas possíveis, o que importa explicar é por que ele escolheu exatamente aquela de moralidade regressiva, repressora, etc, etc. Então eu quis ir para além das respostas que já existem, que não me contentaram, indo para a dimensão moral. Ou seja, a grande questão aqui é que esses 80% se consideram humilhados. E essa humilhação ela é sentida 24 horas por dia, que é algo que a classe média jamais sabe disso, porque nunca foi
né? Normalmente não se confrontam com situações de humilhação. E aí, qual é a resposta que as pessoas têm a essa raiva de quem é humilhado? Entende? É a partir daí que a gente tem que começar a questão. Perfeito. Então, tendo aí essa conceituação mais ampla, que o pobre de direita é um humilhado, é uma pessoa com raiva, vamos descer para tentar dar mais uma cara, para tornar mais compreensível para as pessoas que nos assistem. Quem é o pobre de direita no Brasil? O pobre de direita, ele normalmente, é claro que a extrema-direita tem voto em todos os segmentos, isso é óbvio, né? Essa não é a questão científica importante aqui. O que é importante é a gente perceber qual é o segmento social, né, que é a base, é o suporte para esse tipo de visão de mundo. E quem é suporte dessa visão de mundo é quem ganha entre 2 e 5 salários mínimos, é branco, se está em São Paulo e no Sul, e é negro, se está no resto do país, e é evangélico, né? Especialmente os negros são evangélicos, embora tenham muitos brancos pobres evangélicos também. Isso agora contaminou o país inteiro, os pobres como um todo. As minhas entrevistas foram exatamente nesses dois segmentos. Não, perfeito. Eu tive a chance já de ler o livro, me preparar para essa entrevista. São, de fato, basicamente dois perfis, né, professor? O branco pobre do Centro-Sul e o negro evangélico mais espalhado pelo país. Mas vamos abordá-los, esses dois grandes grupos aí, individualmente, para explicar para quem nos assiste. O branco pobre do Centro-Sul, que é basicamente de São Paulo para baixo, segundo o seu livro, tem que identidade e qual moral? O senhor que na primeira resposta disse que a questão moral é fundamental para entender esse pobre de direita no Brasil. No fundo, o branco pobre, e aí a gente tem que ver uma coisa, né? Foi uma epifania que me ocorreu fazendo o livro, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém levar isso como uma coisa significativa e fundamental, que é num país tão racista como o nosso, você tem São Paulo e Sul brancos, tá? Mais de 70%. E você tem o resto do país 70% negros e mestiços. Olha que coisa incrível, né? É óbvio que isso é um ponto fundamental. Esses brancos pobres de São Paulo e do Sul, eles são o quê? Eles são o cara que, entende, a classe média, que é branca, né? Ela é no máximo 20%, mesmo numa cidade rica como São Paulo. No máximo 20%. Ou seja, aquele cara que tem um estilo de vida e poder de compra semelhante à classe média europeia e americana. Porque é isso que é a classe média. A classe média como renda média é uma idiotice, né? Renda média, como você mostrou antes, no país pobre, você é pobre, né? Ou seja, confunde as pessoas. E aí você começa a ter gente que é pobre remediado, se acha classe média, a classe média se acha elite, e a elite fica completamente invisível, que é exatamente o que ela quer, né? Então, se 70% é branco, 50% desses 70% de brancos é pobre. Branco, pobre, né? Entendeu? O cara ganha pouco, né? Não teve acesso a capital cultural, né? Como o branco da classe média real, né? Ele foi injustiçado, portanto, porque todo mundo deve ter as mesmas oportunidades, ele não teve, as oportunidades são restritas, mas ninguém nunca explicou isso para ele, André, né? A nossa grande mídia não é Carta Capital, ICL Notícias e tal, entendeu? É Rede Globo, é Record, são redes sociais que estão aí para confundir as pessoas, né? Existem para mentir, para criar uma fraude, uma coisa virtual que impede que as pessoas percebam que, né, o seu grande inimigo está na Faria Lima, né? Ninguém nunca contou isso para ele. Como ele vai saber? Né? Impossível. Né? Não recebe isso na escola, não recebe isso na esfera pública. Então ele tem o quê? Ele tem uma raiva, né? Que não tem direção. Né? Ao mesmo tempo, ele é meritocrata, porque o pobre tem todos os preconceitos, mais ainda que os ricos montaram para oprimi-lo. Ou seja, o pobre que representa isso. Então, quanto mais pobre, mais meritocrático é. Né? Então, cara, se ele é meritocrático, diz assim, eu sou um fracasso. Eu tinha chance, tal, como diz o Pablo Marçal, se você quiser, você consegue, não é isso? Quer dizer, eu tive a chance, tal, mas não consegui, tal, né? Ao mesmo tempo, ele acha tudo muito, muito errado. Ele trabalha 14, 16 horas, ganha 4, 5 mil reais, não consegue manter a família,
e tal, né? Enfim. E ele diz, quem é o culpado disso? A extrema-direita entra aí. Ela vai canalizar essa raiva, evitar que essa raiva se transforme em indignação, porque a indignação é você conhecer quem é que está ali, ou seja, são sempre os ricos, né? Quem é que está ali deixando pobre? Mas ninguém contou, então essa raiva está solta. Aí o que é que a extrema-direita faz? Ela canaliza essa raiva. Aí então a extrema-direita diz, não, cara, você não é lixo. Tem um cara aqui que causa a sua pobreza, é o nordestino. Todas as entrevistas que eu fiz no Sul, todas, sem exceção, culpam o nordestino do Bolsa Família e tal, né? Ou seja, o cara que faz o lanche grátis, o cara que é preguiçoso, não quer trabalhar e tal. Aí você diz, então isso é preconceito regional. Ledo engano, não existe preconceito regional. Né? Isso é um nome que se usa para você tapar o que está por trás disso, que é, no caso, preconceito racial. Por quê? Porque o Nordeste, 80% é como eu, mestiço ou preto. Mas, como no nosso país, eu conto essa história no livro, a partir de Getúlio Vargas, o racismo se tornou cordial e não explícito, ou seja, ele não pode ser assumido, né? Por razões que o leitor vai encontrar quando ele lê esse livro, O Pobre de Direita, né? Que eu estou mostrando aqui a capinha, que ficou um lindo livro. Como ele não sabe, né? A extrema-direita vai jogá-lo contra alguém mais frágil, mais vulnerável. No caso dele, desse branco pobre, vai ser o nordestino, mas também o preto, que foi transformado em bandido, entendeu? Então você pega o racismo racial, porque no fundo o que você está matando é preto. Todo mundo sabe que quem morre é preto. Essa arminha de Bolsonaro, qualquer idiota sabe que ela está dirigida à cabeça de um jovem preto, né? Ou seja, é uma linguagem cifrada de racismo, né? E o bandido é isso. O que é o bandido? Você já ligou que o preto é bandido, aí você diz, não, eu não quero matar preto, eu não sou racista. Eu quero só matar bandido. Entendeu? Você moraliza o racista. Moraliza o racismo. Ele está defendendo ele não está querendo destruir negros. Ele quer preservar a moralidade pública, a segurança pública. Entende como isso se põe? Então, em todos os casos, tem sempre um fundo racial. Por que tem sempre um fundo racial? Porque tem gente que pergunta, então tudo é racismo? É óbvio que é, num país como o nosso, que nunca criticou o racismo. Né? E a questão é ver as máscaras aonde ele está. Né? Se ele não é assumido, quais são as máscaras que ele assume para oprimir e discriminar as mesmas pessoas que eram antes oprimidas pelo racismo racial aberto antes de 1930. Né? Essa é a questão. Né? E aí inventou-se entre nós toda a coisa do povo corrupto, que foi inventada por Sérgio Buarque e encampada por 90% da intelectualidade brasileira até hoje, inclusive pela esquerda, entre aspas. Né? Sérgio Buarque é o nome da sala lá na Fundação Perseu Abramo, do PT, porque ele foi um dos fundadores depois. Mas isso não é. O que a pessoa faz como pessoa não tem nenhuma importância. Importantes são as ideias que ele fez. E essas ideias discriminam o povo. Né? Diz, olha, um povo de corrupto, inconfiável, eleitor de corruptos. Né? Mas o branquinho que veio da Europa para São Paulo e para o Sul, ele nunca se viu como parte desse povo. Então, ele nunca se viu como corrupto. A elite também não, especialmente a de São Paulo, se vê como americana, por razões que eu também explico no livro. Então, quem é o corrupto, eleitor de corrupto, é o negro, mestiço e o pobre. Né? É o voto dele que não vale. Quem ele eleger para o poder de Estado real, ele vai ser defenestrado, né, todas as vezes com um golpe de Estado, fingindo que é contra a corrupção. Né? Então, se a gente souber analisar as máscaras, né, a gente vai compreender, enfim, o que está por trás desses discursos. Perfeito. E o senhor destaca, então, esse recorte do pobre branco do Centro-Sul de direita, que ganha aí de 2 a 5 salários mínimos, e nós preparamos para essa entrevista um gráfico justamente que faz um recorte de renda para mostrar como, na eleição de 2022, provavelmente esse eleitor se votou, com base em uma pesquisa do Datafolha da véspera da eleição, e também um gráfico que traz o que esse eleitor hoje pensa do governo Lula, com base aqui numa pesquisa Quaest de setembro. E eu gostaria de pedir ao Kaká
nosso produtor, para pôr no ar esse primeiro material que a gente preparou para essa entrevista. Vamos lá, Cacá? Então, temos aqui números de uma pesquisa Datafolha de 29 de outubro de 2022, véspera do segundo da eleição presidencial, que mostrava o seguinte, pelo critério de renda. Até um salário mínimo, Lula ganhava de 62% a 30%. Entre um salário mínimo e 2 salários mínimos, Lula ganhava também 51% a 42%. E a partir daí dava Jair Bolsonaro. Entre 2 e 5 salários mínimos, Bolsonaro ganhava por 51% a 43%. E entre aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, dava Bolsonaro por 62% a 34%. E como é a aprovação de Lula do desempenho do presidente da República hoje, pelo critério de renda? Aqui os números são do Instituto Quaest, uma pesquisa de setembro. Até 2 salários mínimos, 62% de aprovação a Lula e 32% de reprovação. Entre 2 e 5 salários mínimos, 51% de aprovação e 46% de desaprovação. E entre aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, 57% de desaprovação e 40% de aprovação. Professor, o que esse eleitor que ganha aí, esse brasileiro, independentemente de ser eleitor, esse brasileiro que ganha de 2 a 5 salários mínimos, estamos falando aqui mais ou menos, arredondando, de R$ 2.800 até R$ 7.000, a renda média do trabalhador brasileiro hoje é de R$ 3.000, segundo o IBGE. O que esse eleitor de 2 a 5 salários mínimos acha do PT e acha do Lula? Esse segmento do branco pobre é o segmento que mais apoia Bolsonaro. Né? Eu andei no sul do país inteiro e tal, e eu pude observar isso. Né? Em Santa Catarina é um negócio impressionante. Tal. É 90%, é um negócio muito, muito impressionante. Enfim, o que é que está em jogo aí? Olha, Bolsonaro é um branco pobre. Ou seja, não importa que ele tenha ficado rico roubando depois. O que importa é a origem social. Nós somos determinados pela nossa origem social. Família, escola, etc, etc. E ele é um branco pobre. Né? Os planos de carreira dele eram típicos de um branco pobre. Ou seja, entrar no exército, na polícia militar, etc, etc. Quem tem menos capital cultural e quer ter um emprego seguro, etc, etc. Né? Tem um pouquinho mais de capital do que quem é muito mais pobre, etc, etc. Isso implica o quê? Esse branco pobre do Sul se identifica com o Bolsonaro como o nordestino pobre se identifica com o Lula. Né? Entende? Esse que é o ponto que eu acho que é o mais importante. Não precisa ter nenhum discurso articulado. Só a raiva de Bolsonaro, só comer com farinha caindo, só dizer uma piada chula, como ele faz. Esse cara sou eu no poder. Ele é igualzinho a mim. Isso é extremamente importante. Né? Quando você não tem debate político, quando você não tem e tal, para esse tipo de coisa passa a ser, inclusive, a mais importante. Esse pessoal vê em Lula e no PT exatamente a causa dos seus problemas, entendeu? Né? Quer dizer, negros vagabundos no negócio que a polícia não toma conta, você ficar pagando para, enfim, para nordestino usar o dinheiro desse cara para se alimentar e tal, né? Quer dizer, ele não entende, né? Ninguém nunca contou para ele como funciona a dominação do capitalismo financeiro. Ninguém contou para ele. Inclusive, é através de uma forma muito difícil de se perceber, que é juro. Então, você acha que o juro, a taxa de juros é uma coisa técnica e tal, vai parar. É isso que todos os jornais dizem. Ninguém vê isso como roubo. Né? Então, é o cara que acha o quê? Que a pobreza dele, da qual ele tem raiva, é causada pelo PT, é causada por esse impacto e por essas ações exatamente nesse pessoal que ganha menos de 2 salários mínimos, que é onde é o pessoal que mais sente, né, enfim, a injunção da política, né, na sua vida. E esse branco pobre não. Né? Ele diz, olha, isso aqui estão me roubando de algum modo e tal, né? Interessante, eu na véspera da eleição presidencial de 2022, na véspera do segundo turno, escrevi uma reportagem aqui para a Carta Capital, uma reportagem longa, que me permitiu justamente enxergar parte do que o senhor diz agora. É como se tivéssemos 2 Brasis
E cada um, Lula e Bolsonaro, representa e causa identificação desses dois Brasis, não? Temos dois Brasis, podemos falar assim, na sua visão, hein? Eu acho que sim, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma. Foi uma das coisas que eu aprendi nesse livro. Quando eu vou escrever um livro, André, eu vou para aprender coisas que eu não sabia. Então, as coisas vão rolando enquanto você aprende. E eu acho que esse muro, esse divide aí, essa divisão, é extremamente importante, né? Antes, o que é que as pessoas... o pessoal de São Paulo e do Sul vota no PSDB porque tem mais escolaridade, não era isso? Né? O pessoal que... Né, e tal, o nordestino tem menos e tal. Não, é que esses caras são brancos. Tá? No país de mestiço e preto. Né? E a leitura espontânea que as pessoas têm do mundo, e cada ser humano precisa ter uma leitura do mundo, se ele não consegue agir, não consegue se comportar, a leitura é racial. Por quê? Porque ela é mais simples. Né? Ninguém ensinou esse cara nenhuma outra leitura, então a leitura dele é meio que espontânea. Racial, né? O branco é uma coisa boa, o negro é uma coisa não sei o quê e tal, vai parar, isso não é confiável e tal. Ele vai criando um mapa da vida a partir disso. Né? E esse mapa racial, então, se manifesta dessas maneiras. Hoje em dia tem gente que assume até o seu racismo, não é isso? Mas a maior parte ainda não. E então, o que é bom, entende? É melhor do que o racismo explícito, o racismo envergonhado, né? Mas ele tem que ser combatido, né? Ou seja, ele vai assumindo máscaras e tal, e eu acho que esse é o ponto principal. Né? Ou seja, é uma divisão de classe e de raça, porque esse pessoal também de São Paulo e Sul ganha mais do que o restante. Perfeito. E antes de fazer a próxima pergunta, eu vou pedir ao Kaká, nosso produtor, para mais uma vez pôr no ar um material que nós preparamos para essa entrevista. E agora é um gráfico com números sobre a eleição presidencial de 2022 e a atual avaliação do governo com base no recorte por regiões. Kaká, vamos lá com esse gráfico agora? Na região Nordeste, Lula ganhou de Jair Bolsonaro no segundo turno por 69% a 30% em 2022. Na região Sudeste, deu 54% a 45% para Bolsonaro. Na região Sul, 61% a 38% para Bolsonaro. No Centro-Oeste, 60% a 39% para Bolsonaro. E no Norte, 51% a 48% para Bolsonaro. Números aqui do TSE. E como é a aprovação de Lula com base no critério regional? Aqui os dados são do Instituto Quaest, uma pesquisa de setembro. No Nordeste, aprovação de 69% a Lula, desaprovação de 26%. No Sudeste, aí a situação se inverte, 53% a 45% de desaprovação. No Sul, 53% a 42% também de desaprovação maior aqui. E no Norte e no Centro-Oeste, aqui as duas regiões estão juntas, dá 49% de aprovação a Lula e 46% de desaprovação. Professor, os números aqui mostram uma divisão impressionante do Brasil, não? O que o senhor acha que, por exemplo, a esquerda pode fazer para tentar reverter, se é que é possível reverter esse retrato que a gente acabou de ver aqui? É difícil reverter porque a elite, a Faria Lima, já descobriu que ela tem que se aliar aos fascistas para montar o assalto e a rapina, que é a única coisa que ela sabe fazer. Né? Então, você tem aí a Rede Globo no bolso, você tem todos os canais de televisão no bolso, você tem todos esses jornalões de São Paulo que são propriedade de bancos diretamente, etc, etc. Né? Então, você tem aí um contexto que é muito difícil. Agora, o que eu não vejo é ninguém nem tentar nada, entendeu? Eu acho de uma indigência absurda. Né? Por exemplo, você nem tenta montar uma rede de rádios comunitárias que possa chegar na periferia, que possa chegar no interior com material que a mídia alternativa propõe, etc. e tal, entendeu? Aí tem o medo de tudo também, que é o medo do covarde e o medo do cara que, enfim, não enfrenta o mundo e não é inteligente. Quer dizer, e tal, mas isso vai dizer que a gente está montando uma coisa política. Etc. Aí você tem que explicitar as coisas, irmão. Né? O que há é a determinação
política, que no fundo é financeira, da esfera pública, é mantida há 100 anos por essa meia dúzia de endinheirados que impõem uma única visão de mundo às pessoas. Aí você diz, ó, você precisa, as pessoas, numa democracia, precisa ter uma outra visão, entendeu? Então você tem que entrar no debate e tal, né? Entende? Mas sequer se entra, entendeu? Aí você dá ao Ministério das Comunicações para o centrão, como se fosse uma coisa desimportante. Esse negócio não cabe na minha cabeça isso, não é, entendeu? Não cabe na minha cabeça de estudioso, porque eu sei pela história, eu sei por leitura de grandes pensadores que a questão principal da vida política é você conscientizar o público, você esclarecer o público, né? E eu acho que, especialmente o PT, ele sofre de uma miopia que acha que mexendo na economia de um modo popular, etc., para melhorar a vida das pessoas e tal, as pessoas vão compreender espontaneamente que isso é bom para ela e que isso vem de uma vontade política. Isso não acontece. Isso é de uma ingenuidade, entende? Infantil. Tal, né? Eu próprio fiz pesquisas na época do negócio que se chamava de a classe C, etc. E você pergunta quem foi que causou a sua melhoria? Jesus, irmão. 80% dos casos. Jesus está comigo e tal. Entendeu? E aí, em 10º lugar, alguém rola um negócio da vontade política, etc. Ou seja, então, não é verdade que você melhorar a vida das pessoas, as pessoas vão perceber isso, entendeu? Eu digo isso desse modo, André, que isso obviamente me desespera, entende? A incompetência de gente que está guiando a comunicação no PT, na esquerda, né? é de uma indigência enorme, entende? É de quem não sabe, não tem a menor ideia de como se quer começar o trabalho, entende? E também veicular a coisa da imprensa alternativa para mais pessoas. Você tem a melhor das explicações para isso. Então, você tem que dar multiplicidade, pluralidade de opinião às pessoas, que é o que ela não tem hoje em dia, para formar sua própria opinião. Está no conceito de democracia. Democracia não é voto, é o voto consciente, entende? Então você pode entrar, poder-se-ia entrar nesse debate, né? Mas, enfim, não tem gente corajosa nem inteligente o suficiente para isso. Vou aproveitar aqui, o senhor falou sobre ter pesquisado anteriormente aí causas apontadas pelas próprias pessoas para a sua melhoria de vida nos governos do PT. Entre elas está a primeira delas, segundo a sua pesquisa, foi Jesus. Vou aproveitar essa resposta aqui para fazer uma transição para o nosso segundo perfil de pobre de direita, né? Falamos até agora do branco, pobre do centro-sul. Vamos falar agora do negro evangélico. Vou fazer a pergunta também com base nos números que a gente viu há pouco sobre a eleição e a popularidade do governo Lula por regiões. A região Nordeste, professor, é a que tem a menor presença da igreja evangélica no Brasil. O senhor diria, e lá o catolicismo em oposição a isso é o mais forte, né? O senhor diria que esse fator católico contribui para o Nordeste votar no PT também? Sim, contribui. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Essa leitura, especialmente a leitura neopentecostal, que influencia todas as outras denominações devido ao seu sucesso, né? Entende? É anti-esquerda, né? Aliás, é anti-razão, entendeu? Né? O neopentecostal o neopentecostalismo, no fundo, usa as ideias da religiosidade afro, entendeu? Daí é o ódio à religiosidade afro, porque é o seu competidor mais próximo, da coisa dos espíritos mandando na vida, e põe e diz que esses espíritos é o diabo de um lado e Deus é do outro. Entende? Deus entra como uma palavra, né? O judaísmo e o cristianismo entram como uma pátina para legitimar, porque isso é uma linguagem de prestígio, uma linguagem dos brancos, dos ricos, serve para legitimar o conteúdo. Só isso. No fundo, é uma religião africana sem a complexidade que as religiões africanas, que tornam a religiosidade africana tão fascinante. É uma coisa, entende? É o bem e mal, bem mal. Não existe o bem que se torna mal, ou o mal que pode virar bem, como na religiosidade afro. Né? É uma coisa chapada, né? Burra, né?
pouca, né? E esse pessoal é anti-esquerdista na sua raiz, né? Por quê? Porque aí se o cara fica doente, né? Entendeu? Você jamais vai chegar, isso tem a ver com o subfinanciamento do SUS, tem a ver porque ele não tem mais farmácia popular, não tem mais isso, isso e isso e tal. As causas reais, sociais disso, né? Não, esse cara vai, o pastor vai dizer para ele, é porque o diabo entrou no seu corpo. Entende? Reduz a inteligência, reduz a reflexão. Né? É um sacrifício do intelecto, percebe isso? Né? Então esse cara nunca vai poder ser de esquerda, ele não pensa. Né? Entendeu? Então esse mecanismo é um veneno. Essa religiosidade neopentecostal é o maior veneno que esse país em 500 anos já teve. Né? Isso aqui vai muito provavelmente transformar o país numa república fundamentalista islâmica, como o Irã, no melhor dos casos, como a Turquia, onde tem ali 20% de europeizados que se opõem a isso. Né? Então, o nosso futuro, por conta dessa religiosidade, é um futuro que tende a ser sombrio. Foi o que eu vi pesquisando essas pessoas, né? Porque, em grande medida, essa coisa está envolvido. Tem menos no Nordeste, graças a Deus, né? Entende? É isso. Mas você tem isso em vários lugares. O Rio de Janeiro, onde eu entrevistei muitas pessoas, é completamente dominado por essa ideologia. E aí eu acho que cabe, André, a gente separar o negro evangélico do branco pobre do Sul. Porque, obviamente, o negro evangélico sofre, o sofrimento dele é incomparável ao sofrimento do branco. O branco ele é humilhado também, não é isso? Mas ele sabe que ele é gente. Né? Um branco pobre em São Paulo e no Sul, ele não precisa ficar provando que ele é gente. Entendeu? Né? Quer dizer, a polícia não pode matá-lo na rua sem nada, quer dizer, do nada, etc. Entendeu? Já o negro, não. O negro é ameaçado de desumanização 24 horas. Né? Foi montado uma coisa para que o negro continue pobre a vida inteira, que a família se desestruture, que a escola seja precária, que a polícia o persiga, que a polícia possa matá-lo sem causar comoção em ninguém. Isso é você não ser gente, percebe? Né? Você não tem o status social de que você é um ser humano que tem direitos, etc., necessidades, etc. Isso é negado a você. Então, o desespero desse cara é muito maior. Né? E aí, quando a religiosidade evangélica, em geral, vai dizer para ele, não, cara, você não é esse lixo que você acha. Você é um homem de bem. Né? Você é um homem de bem por quê? Né? Porque você é homem e não é mulher. Entendeu? Basta isso no limite. Né? Para muitas denominações. Ou você é um homem de bem porque você é heterossexual, você não é gay. Percebe? Né? Ou então porque você não é... Você tem uma pele, você é mulato, é um pouquinho mais claro do que o outro cara. Ou seja, é intercambiável quem você vai pegar como bode expiatório. Percebe? Mas isso aí você precisa construir o quê? Essa separação entre o pobre honesto e o pobre delinquente. Ou seja, o pobre é tornado delinquente. Tá? Entende? Delinquente é quem vende a BR distribuidora, como o Paulo Guedes e Bolsonaro, por 10% do valor de mercado. Ninguém é imbecil. Né? A gente sabe como é que esse tipo de negócio funciona e as trocas, onde elas são depositadas, etc. Os paraísos fiscais estão aí para isso. Né? Ninguém é louco. Entendeu? Esse tipo de gente são os delinquentes, que é quem manda na Faria Lima, rouba o futuro das pessoas e tal, né? Mas aí, como você tem que invisibilizar esse pessoal, dizer que o que eles fazem é negócio, né? Que eles são inteligentes, capazes, como toda a imprensa dizia desse Paulo Guedes, quando ele era ministro da Economia, ele era incensado pela imprensa inteira e era um cara, enfim, né, de última categoria em todos os níveis. Né? Você tem a transformação do cara que vende a trouxinha de maconha na esquina como sendo um criminoso que a polícia tem que abater. Percebe? Então, ele vira o quê? O anátema desse cara aqui que ele embranquece. Isso é embranquecer entre nós, André. Né? É você assumir, você não pode embranquecer a pele, então você assume os valores do branco e do rico opressor como se fossem seus. Você começa a apoiar que mate bandido, entre aspas, você sabe que é um negro, é o seu irmão, muitas vezes.
Perfeito, professor. E temos também aqui mais um material para ajudar a ilustrar e tornar didática essa entrevista, que é agora uma pesquisa às vésperas da eleição de 2022 por religião e também a avaliação do governo Lula igualmente por religião. Cacá, vamos agora com esse material no ar? Então, aqui vemos que uma pesquisa Datafolha de 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno da eleição, pelo critério de religião, o cenário era o seguinte: entre os católicos, Lula ganhava de 57% a 36% de Jair Bolsonaro. E entre os evangélicos, a situação se invertia: 62% a 31% para Bolsonaro. E a avaliação de Lula pelo critério de religião, qual é nesse momento? Dados de uma pesquisa Quaest de setembro. Entre os católicos, 54% aprovam Lula e 42% não. E entre os evangélicos, situação praticamente igual no sentido inverso. 54% desaprovam e 41% aprovam. Mas, professor, é preciso reconhecer também que a igreja evangélica, de alguma forma, oferece algum tipo de conforto, seja material, seja espiritual, ou ambos, né, para essas pessoas, não? Mesmo que não militem, mas que são fiéis, né, dessas igrejas. Não, não, sim, claro. Quer dizer, você se aproveita da vulnerabilidade dessas pessoas, né? Você está num lugar onde não tem formas de lazer. Isso reflete o abandono social, político e econômico desses 80%, que não tem acesso a nada. Né? Não tem acesso a boa saúde, não tem acesso a boa educação, não tem acesso à cultura, etc. Né? Então você tem aí quer dizer, obviamente eles têm que dar alguma coisa, né? E o que eles dão, né, quase sempre tem a ver com ajuda de emprego, coisa entre si, etc. Você ter um lugar onde você ir no sábado, no domingo. Claro que isso é importante. Se ficasse aí, tudo bem, André. Né? Mas isso é utilizado, inclusive, como a grande alavanca que vai tornar essa pessoa dependente. Né? Para quê? Para que ela sacrifique o intelecto dela, ela não pense mais, para que ela não pense, porque é exatamente o que o dogma religioso isso, né? Olha, Deus manda isso e tal para parar você, né? Entende? Você não tem a opção de dizer não, mas eu não penso assim, eu acho outra coisa. Deus é uma coisa privada, os assuntos que a gente está discutindo é público. Não, as pessoas não têm isso, né? Então você usa o que eu estou chamando de venenoso aqui. Eu, quando fiz o estudo sobre os batalhadores, eu era muito mais simpático às igrejas evangélicas, exatamente porque elas davam algo que ninguém mais dava, né? Mas agora eu vejo o completo veneno que é isso, né? Ou seja, é uma coisa feita para aproveitar as vulnerabilidades daquele tipo de pessoa, das carências daquele tipo de pessoa, para dominar a sua vida econômica, política e social por inteiro. Isso é uma escravidão, entendeu? Né? E reduz essas pessoas. Ao invés de libertá-las, etc., você aprisiona, né? Por mil formas. Tem sempre a ver com a moralidade. Né? Tem? Se você não tem nada, ou se você não tem muita coisa, a moralidade é tudo. O senhor disse numa das respostas que quando se propõe a fazer uma pesquisa ou escrever um livro, também busca aprender o que não sabe. Isso vale para mim também, quando eu escrevo reportagens ou faço entrevistas, no caso das entrevistas, eu me preparo e busco aprender também o que eu não sei. E lendo o livro do senhor, eu identifiquei algo muito interessante em relação à igreja evangélica, particularmente o ramo neopentecostal, e a esquerda. O senhor diz praticamente nas seguintes palavras que necessariamente a igreja neopentecostal é contra a esquerda por duas razões. Porque ela identifica os problemas no universo mágico, não na nossa sociedade terrena, e que a solução é individual, não é coletiva. Correto? O que o neopentecostalismo e a igreja evangélica, de maneira geral, acham do PT? É o seu inimigo maior. Né? É o seu inimigo maior. Né? Exatamente porque ainda quer dizer, politicamente é o seu inimigo maior. Né? Enfim. E ele representa o quê? Ele representa exatamente uma forma em que você poderia ganhar a simpatia dos pobres, como ganhou antes, né? Entendeu? Através de mudanças na própria realidade, etc. Né?
entendeu? A proporção na época que evangélicos votavam contra o PT, eu não tenho essa cifra aqui, mas ela certamente, sem medo de errar, era muito menor, né? Então você tem aí e os pastores fazem propaganda o tempo todo, né? Entende? Quer dizer, aí alguns informantes me diziam, não, mas o meu pastor nunca pediu para eu votar em ninguém e tal, né? Só antes das eleições eles pedem para votar pela nação. Quem é o candidato se põe como nacionalista de meia tigela, um patriotário e tal, né? Para trair o país, né? No fundo, né? Dar suas riquezas para os estrangeiros e tal, né? Então ele estava fazendo uma propaganda cifrada para Bolsonaro. Mesmo esses que não... Quer dizer, outros dizem mesmo abertamente e tal. Especialmente neopentecostal. No neopentecostalismo, isso é extremamente aberto, foi o que eu vi em todas as entrevistas que eu fiz. É uma militância política. Perfeito. E esse neopentecostalismo, também aprendi no seu livro, ele tem origem nos Estados Unidos, não? Queria que o senhor explicasse aqui para quem nos assiste essa origem e particularmente um certo modelo que tem um personagem negro de nome William. William, eu não me lembro do sobrenome agora, mas o senhor certamente sabe de quem eu estou falando nesse momento. Então, explica, por favor. Foi um movimento revivalista, essa coisa de Pentecostes, etc. Uma coisa montada contra o protestantismo histórico, né? Que, como mostra Max Weber, o protestantismo histórico ele se dilui na sociedade à medida em que ele se realiza como ideia, né? Entendeu? E aí, obviamente, nesse contexto, vai ter um contexto secular, e isso foi uma forma de reação a isso, né? O fato isso toca e tocou especialmente os degradados, pobres, etc., porque a mensagem mágica toca a quem é mais pobre e tem menos capital cultural, né? Entendeu? E quem não controla o seu próprio futuro. Imagina isso, um pobre não controla o seu próprio futuro, ele vai estar preocupado com o prato nesse dia. Então ele não organiza a vida, não racionaliza a vida, ele não tem a perspectiva do futuro, que é o que nos dá inteligência e um mínimo de controle sobre a vida, que é incontrolável, mas a gente pode ter um mínimo, né, de controle. Então você tem aí essa turba, né, de desprotegidos, vulnerabilizados, etc., se apropriando muito da religiosidade negra, né, quer dizer, não à toa, era William Seymour, né, que você está se referindo, ou seja, a oralidade nos cultos, a dança, sei que, para que vai dar depois em sessões de descarrego. Entende? São coisas extáticas, né? Ou seja, coisas que, né, tem a ver com o corpo, com não sei o quê, não é com a mente e tal, não é com a mensagem, que é tipicamente de religiosidade ética, né? Então você tem aí uma religião feita com precisão de alfaiate para dominar os humilhados, entende? Em todos os lugares. Foi isso que fez o sucesso dessa coisa aqui, né? E para ilustrar também para quem nos assiste, essa realidade racial, eleitoral e de avaliação de governo, nós também preparamos aqui um material que eu vou pedir para o Cacá, o nosso produtor, pôr no ar para encerrar essa entrevista. Vamos lá, Cacá? Eleição de 2022, pesquisa Datafolha da véspera do segundo turno, 29 de outubro. Entre os brancos, Jair Bolsonaro ganhava de Lula por 49% a 44%. E entre pretos e pardos, Lula ganhava por 54% a 38%. E como é a avaliação hoje do presidente da República, também com base nesse critério aqui étnico e racial? Segundo aqui, pesquisa Quaest de setembro. Entre os brancos, 55% reprovam o governo Lula e 40% aprovam. Entre os pardos, 60% a 37% de aprovação. Entre os pretos, 57% a 40% de aprovação. Ou seja,
Entre os brancos, Lula perde, entre pretos e pardos, Lula ganha. Bom, então com esses números eu gostaria de encerrar nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo, professor, pela gentileza de ter atendido aqui ao nosso pedido. Segunda vez que o senhor comparece ao Poder em Pauta. Muito obrigado. Eu que fico contente aqui com o convite, muito gentil, e pela oportunidade e pelo espaço de conversar com os nossos espectadores. E para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou repetir os recados do início da nossa transmissão. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta do nosso canal no YouTube, mas ainda não é inscrito nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em particular esse aqui que você acabou de assistir. Bom, então é isso, eu fico por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.